Olá, meus amores, tudo bem? Como é que vão vocês? Tranquilo aí nessa quarentena? Bom, hoje, na nossa semana, né, que se inicia, nós iremos fazer um pouquinho diferente das outras semanas. Nós vamos falar sobre gramática, nós temos falado bastante sobre literatura, sobre crônica, sobre eu lírico, etc. nessas semanas, mas na semana de hoje a gente vai falar sobre gramática. Só que eu vou fazer uma revisão de um assunto que a gente deu em sala de aula, e esse assunto é bem fácil, né? Talvez seja um dos mais fáceis da gramática, e a gente vai fazer uma breve revisão. A minha ideia é a seguinte: a gente faça essa revisão bem tranquilo, nós vamos ter um questionário que vocês vão responder no Google Forms, e nessa revisão nós vamos falar apenas sobre um tema que é verbos, tá bom? Tema este que nós tratamos lá na nossa sala de aula, quando nós estávamos em aula, lá na escola bilíngue, certo? Muito bem, então o que é verbo? O que é um verbo? Um verbo é uma palavra, dentre tantas palavras, que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Eu gosto de acrescentar também fenômenos naturais, porque tem gente que coloca fenômenos naturais como estados, mas eu gosto de separar isso aí também, tá certo? Então, se uma palavra ela está indicando uma ação, um estado, um fenômeno da natureza ou um fenômeno natural, que a gente já sabe a diferença, eu vou explicar daqui a pouco, reexplicar, né, daqui a pouco. Então, se essa palavra ela indica uma dessas três situações, então é um verbo. Lembrando que, para você identificar um verbo, para você tentar perceber se aquela palavra que está ali naquele momento é um verbo, tente colocar aquela palavra no tempo, por exemplo, no passado, no futuro, e veja se naquele contexto da frase, veja se naquela situação ela se encaixa. Vamos dar um exemplo aqui, a palavra trabalho. Vamos lá? Meu trabalho me cansa. Meu trabalho me cansa. Nesse sentido aí, essa palavra trabalho seria um verbo? Será? Vamos usar um outro exemplo. Eu trabalho muito. Eu trabalho muito. Nesse caso aí, a palavra trabalho, será que é um verbo? Não sei. Vamos testar? No primeiro exemplo, meu trabalho me cansa. Se eu passar para o passado, como é que fica? Meu trabalhei me cansa. No futuro, meu trabalhará me cansa. Fica estranho. Então não pode ser. Se você analisar direitinho, será uma classe que nós já estudamos, que é a classe dos substantivos. Trabalho como substantivo. E no outro exemplo, eu trabalho muito. Se eu passar para o passado, como é que fica? Eu trabalhei muito, eu trabalhava muito. Olha, eu trabalharei muito. Então, se você consegue fazer essa transposição no tempo, logo você tem um verbo. Vamos lá? Entenderam? Então, é fácil você identificar um verbo numa frase, certo? Se for um verbo de ação, como eu falei. Então, por exemplo, o verbo é cantar, né? Cantaremos muito. Olha só, está no futuro. Eu cantei muito. Nós cantamos muito. É uma ação de cantar. Ok? E estado, quais são as palavras que indicam estado? Mais adiante a gente vai falar mais sobre isso em outra aula. Mas geralmente são os estados, as permanências de estado, as mudanças de estado. Por exemplo, eu estava aqui. É um estado. Eu fiquei aqui. É uma permanência, né? Eu fiquei aqui. Eu me tornei uma pessoa melhor. Tornar-se é uma mudança de estado, ok? Verbos que indicam fenômenos naturais, como chover, relampejar, choveu, relampejar, garoar, né? Choveu e repangalejou, como dizem nas brincadeiras, né? Tá chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo. Tá chovendo! Tô nem aí! Chovendo e relampejando, tá certo? E você tem também, vamos dizer, chover, relampejar, garoar, nevar, que são palavras também, são verbos que indicam fenômenos naturais. E fenômenos da natureza, desculpa. E fenômenos naturais, o que são? São, de certa forma, são ações também. Mas são ações que nem sempre você faz, você realiza porque você quer, porque a pessoa quer, né? Por exemplo, nascer. Nascer é uma ação. Mas é uma ação natural, é uma coisa que ocorre naturalmente.
né? Ninguém, pelo menos até onde eu saiba, ninguém pede para nascer. Morrer também, né? É uma outra ação que a pessoa faz, mas é, digamos, natural. E por aí vai, ações naturais que acontecem com qualquer pessoa, que está dentro daquela ideia de ação primária, tá bom? Os verbos, gente, como a gente viu também, eles podem estar, eles podem ser conjugados, né? Eles podem variar de acordo com o tempo, modo, número ou pessoa. Ou seja, de acordo com o tempo, a gente vai aprender mais detalhes depois. Aliás, vocês já aprenderam no 7º ano, né? Tempo, né? O modo, vamos falar do modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Indicativo é quando indica certeza, algo certo. Eu estudo demais, certo? Subjuntivo é quando você não tem certeza. Eu estudaria demais se tivesse mais tempo, uma incerteza. E o modo imperativo é aquele que dá uma ordem, um pedido, uma solicitação. Estude mais. Então, você está dando uma ordem, certo? Então são os modos verbais. Os tempos são vários, gente. De acordo com cada modo, você tem o presente do indicativo, o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente. Então eu não vou entrar nesses detalhes não, tá? Isso aí, o que eu quero agora é que vocês saibam identificar os verbos, tá bom? E temos as formas nominais do verbo, que também é muito importante para vocês poderem identificar, que são o particípio, certo? São os verbos que terminam com ado, ido, né? Eu tinha saído, eu tinha falado, eu tinha cantado, certo? Temos o verbo no infinitivo, que é o verbo quando termina com aquele AR, ER e IR, tá certo? Quando não tem flexão nenhuma. Então, cantar, falar, animar, mentir, cair, falir, ser, crer, fazer, sempre vai terminar com AR, ER ou IR, verbos no infinitivo, que eu sempre gosto de chamar que são os verbos no original. Quando a gente fala de um verbo, a gente cita ele no infinitivo. E tem os verbos no gerúndio, ou nome bonito, né? Gerúndio, nome bonito para você dar para um filho aí, quando ele nascer, gerúndio. Que coisa mais linda! Que são aqueles que terminam com NDO, que indicam um tempo transcorrendo, né? Como se não tivesse final, uma coisa está acontecendo. Essa palavra que eu estou usando agora mesmo está no gerúndio. Acontecendo, falando, cantando, amando. Vê que você não tem um tempo certo. Nem no particípio, nem no infinitivo e nem no gerúndio. Você não tem um tempo certo. Mas eles estão todos aí que nós chamamos formas nominais do verbo. Porque elas lembram alguns nomes, elas lembram substantivo, elas lembram adjetivo, elas lembram advérbio. Então, gente, basicamente é isso. Nos exercícios que eu vou passar aí para vocês, como eu já disse, esse foi um assunto que vocês já deram no 7º ano, a professora já fez bastante atividade com vocês no 7º ano, e a gente está só revisando. Por quê? Porque a partir de agora, quando nós formos tratar de gramática, a gente vai precisar muito que vocês saibam reconhecer um substantivo, um pronome, um verbo, um adjetivo, tá certo? Então vai ser muito importante vocês saberem reconhecer esses itens gramaticais, porque nós vamos começar a nos aprofundar um pouco mais no conhecimento sobre o funcionamento da língua portuguesa, tá certo? Então, para além do funcionamento da parte de leitura, de interpretação de texto, a gente precisa também conhecer como é que funciona a nossa língua, o nosso idioma, tá bom? Fiquem com Deus e vamos fazer a atividade lá que eu deixei, tá certo? Um abraço. That's really impressive. Whoa. Whoa, just whoa. Bravo.